Estamos começando o programa Primeira Infância em Pauta, um projeto da Fundação Demócrito Rocha. Desde já eu agradeço pela sua audiência e pela sua companhia. O projeto Primeira Infância em Pauta, Desafios e Oportunidades para o Desenvolvimento Saudável pós-pandemia, tem como objetivo geral apresentar caminhos possíveis para minimizar os efeitos negativos do prolongado isolamento social que vivemos nos últimos 2 anos. A ideia é discutir com especialistas, gestores públicos e educadores sobre a primeira infância, indicações para propiciar o desenvolvimento sadio nesta fase da primeira infância, que é o período em que os vínculos e as conexões afetivas mais importantes são estabelecidos. Além disso, é o período em que o aspecto cognitivo tem o seu crescimento mais acelerado. Neste terceiro programa, vamos falar sobre o desenvolvimento infantil pós-pandemia. E eu recebo 2 convidadas para conversar sobre esse assunto, a Adriana Dalólio, psicóloga clínica, e a Renata Pires, psicopedagoga. Adriana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Olá, Daniela, Renata e a todos que estão nos assistindo hoje. Eu que agradeço, estou muito feliz por estar aqui hoje e desde já parabenizo por colocar a infância em pauta, com temas tão relevantes para o desenvolvimento infantil. Renata, também agradeço pela sua presença, pela sua disponibilidade. Muito obrigada por ter vindo hoje. Prazer grande estar aqui. Acho que é um momento de responsabilidade de todos nós, né? Estarmos empenhados aí nesse momento de reconstrução, de compromisso com a primeira infância. Muito bem, a pandemia de Covid-19 e o consequente distanciamento social que foi necessário para barrarmos o novo coronavírus, aumentaram a exposição das crianças à tecnologia de uma forma geral. Há riscos ao desenvolvimento infantil quando essa exposição a telas é feita de forma exagerada, já que acaba limitando o amadurecimento cerebral. Também é notável que a pandemia piorou a alimentação das crianças. Segundo o relatório do UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, aumentou o acesso a alimentos por falta de dinheiro e aumentou o consumo de fast food e refrigerantes. Enquanto isso, diminuiu o consumo de frutas e verduras. O prognóstico é de que até 2025, 1 milhão de crianças e jovens do Brasil devem ter pressão arterial elevada e 12 milhões de crianças devem estar obesas. Tudo isso prejudica o desenvolvimento infantil, etapa em que o cérebro se desenvolve em uma velocidade surpreendente e passamos a construir alguns hábitos. Assim eu pergunto às minhas convidadas, começo perguntando à Adriana, o que tem sido mais impactante negativamente no desenvolvimento infantil pós-pandemia? O que você tem percebido, Adriana, nesse contexto que tem afetado mais as crianças? O público infantil já tem mostrado esses efeitos do prolongamento do distanciamento social, da pandemia, da Covid de uma forma geral? Durante a pandemia, as crianças quase que foram obrigadas a fazer esse uso de tela, né? Algumas delas muito precocemente, nunca tinham tido contato, mas essa era a única forma de se comunicar, de se conectar com a família, com os amigos e, sobretudo, com a escola. Então, foi necessário esse contato inicial e esse primeiro momento, né, muito relevante para as crianças de acessarem as telas. E a partir de então, a gente começou a observar que as crianças viram ali um espaço também, né, de interação, de conexão, de atividades lúdicas, e que isso causou também alguns prejuízos. Porque hoje a gente observa, a gente escuta crianças na clínica com alguns sintomas ocasionados a partir do uso excessivo de tela. Sintomas como mudança de humor, ansiedade, algumas crianças com desatenção nas atividades de rotina, na escola, alteração no sono, na alimentação, crianças que muitas vezes não querem sair da tela para se alimentar, né, ou aí ao banheiro, enfim. Então a gente teve grandes repercussões e grandes prejuízos com esse excesso de uso de tela e algumas crianças que deixam de fazer algumas atividades para estar na tela. Então por isso que é tão importante e necessário a supervisão dos adultos
diante dessa realidade. Essas são algumas pistas, né, que a gente precisa observar, pais e demais responsáveis, sobre o momento de procurar ajuda, Renata, quando é que o responsável, o adulto, de uma forma geral, ele pode perceber que tem um problema ali na criança, o que ela tem que manifestar para ele, opa, isso não está certo, não é regular, eu tenho que realmente procurar uma ajuda agora. É importante porque é um momento de aprendizado também para os adultos, né? A vida dos adultos também foi afetada pela pandemia. A gente não fala de um problema que afetou apenas as crianças. Então, algumas questões que estavam postas como corretas precisaram ser revistas. Por exemplo, de repente, para uma mãe era muito claro que o seu filho com menos de 5 anos não ia ter acesso à tela. A partir do momento em que, na pandemia, isso foi uma exigência da escola, isso foi revisto. E no momento que essa porta se abre, surge mesmo espaço para dúvida, né? Ou mesmo até por um descuido daquilo que cai na rotina, né? A criança teve acesso, ela não tinha um tablet, hoje ela tem um tablet, ela começa a usar e isso vai ficando mais frouxo, né? É importante que se tenha esse cuidado, porque esses adultos que também estavam sobrecarregados ou atarefados, precisando acumular o trabalho online, a função de educar os filhos e de cuidar da própria casa, né? Precisaram também se reorganizar diante dessas novas demandas, né? E aí é importante a gente perceber sinais de sofrimento psíquico ou de desorganização, né? Mas ao mesmo tempo é importante que a gente também se antecipe nessa retomada agora da vida pós-pandemia, né? Com atenção a esses sinais que muitas vezes podem aparecer no corpo, né? Por exemplo, eu tenho recebido muitas crianças com sinais de ansiedade, né? As unhas, cantinho de dedo, muito ruído, né? Inquietação, levanta e senta muito, dificuldade de permanecer nesse vínculo com o adulto ou com outras crianças. Então, é importante estar atento quando existe outra possibilidade de interação, que a interação eletrônica não seja a primeira escolha, né? Essa supervisão precisa ser constante, não só quanto ao tempo, como com a qualidade, mas também investigação de que outros recursos essa criança está investigando ali. Às vezes existe a intenção de que vai estar vendo um aplicativo da escola, mas na prática eu estou tendo acesso a outros conteúdos, né, que estão sendo abordados ali que não seriam interessantes para uma criança na primeira infância. E, Renata, sempre tem uma pista, sempre tem um sinal para o qual o adulto deve observar. Geralmente sim, mas muitas vezes a gente precisa também ver que abertura esse adulto tem para essa percepção. Às vezes o que um percebe pode não ser percebido por outro, né? Então, uma criança mais calada pode ser um sinal muito sutil, principalmente para um adulto que está muito ocupado, muito atarefado, né? Então, é algo que realmente exige um esforço do adulto para que ele esteja qualificado para essa percepção, porque muitas vezes pode ser que para esse olhar, poxa, não existiam sinais, talvez existissem e você não conseguiu perceber, né? Atento o suficiente, né? Sim. A Renata fala, Adriana, nesse aspecto das aulas remotas emergenciais e, como o nome disso, foi emergencial, foi necessário, né? Foi um mal necessário, não havia outra opção naquele momento. Mas a exposição às telas tem um limite? Tem um mínimo? Olha, a criança, a partir de 2 anos, não pode usar tela, é recomendável que ela não fique no celular, no tablet, no videogame, no computador, ou não tem um limite de idade, tem um limite de tempo. Qual é a recomendação para os adultos monitorarem e fiscalizar essa parte da exposição das crianças? Sim, Daniela, é bem necessário que a criança possa ter um limite, né, desse uso, inclusive porque a gente está vendo mesmo um processo de intoxicação eletrônica, né, das crianças com excesso desse uso, de tempo de uso. A gente sabe que hoje, né, nascemos aí no mundo digital, na era digital, e não tem como retirar as crianças desse espaço. A escola lança mão dessas formas de interagir, muitas vezes de realizar atividades com as crianças, mas esse uso da tela precisa de uma maior atenção e responsabilidade dos adultos, né, para a gente entender quais são as repercussões e os prejuízos disso. Então, até 2 anos de idade, a criança ainda na primeiríssima infância não deveria usar telas, em hipótese nenhuma, nem de forma passiva.
né? Enquanto assim está ali assistindo um joguinho de uma outra pessoa, porque de fato é um momento tão importante onde se tem aí um desenvolvimento, né? Uma janela de oportunidades para a gente garantir um desenvolvimento pleno, um desenvolvimento motor, desenvolvimento da fala, um desenvolvimento socioemocional. Então a criança nessa idade de 0 a 2, 0 a 3 e na primeira infância de uma forma geral, ela precisa de uma conexão, mas é uma conexão, aquela conexão assim mais, né, vamos dizer, a 5G, mas é a conexão com o outro, é uma conexão de um tempo real, né? Porque quando a criança está absorvida, anestesiada na tela ali, sai de cena o corpo, e esse corpo que é tão importante se colocar em cena, movimentar nessa fase do desenvolvimento. Então a criança fica capturada pelas imagens e a tela não responde, não interage. Então nada substitui um adulto para essa criança nesse desenvolvimento e nesse contato. Então a criança precisa dessa interação. É muito perigoso, né, e muito prejudicial deixar a criança ali sem um limite, sem um espaço de tempo naquela tela, né? Naquele aplicativo, enfim. Sim. Agora a gente fala de Covid, fala das consequências terríveis, trágicas para algumas famílias, Renata, como a morte, né, a perda de algum parente, de algum familiar, de algum amigo, de alguma pessoa próxima da família, mas também do luto, da perda do emprego, do pai, da mudança de rotina em geral. Como é que se pode falar da Covid, da pandemia, das consequências de uma forma geral para a criança na primeira infância? Eu estou falando de um público até 6 anos de idade. Como é que se aborda esse assunto? E às vezes em famílias que têm uma vulnerabilidade social, socioeconômica muito mais frágil, né? Muito mais destacada. Como é que se fala de Covid para as crianças? Acho que é muito importante quando a gente fala com a criança sobre Covid, ou sobre qualquer assunto, primeiro que a gente ouça essas crianças, né? Tem sido muito interessante na clínica perceber as construções dessas percepções. Por exemplo, um desenho, né, uma escuta. O que é Covid para você? Por que você está usando essa máscara, né? Deixa eu saber de ti, me conta uma história. Se você vamos brincar. E aí vai ali com os bonequinhos, né? Conta a história. Vamos brincar de fazer um programa. As crianças gostam muito dessa coisa, até por influência da tecnologia, né? Assim, vamos fazer um programa sobre Covid, ver o que é que essa criança já sabe, o que é que ela já traz de ideia disso aí, para poder, a partir desse discurso, trazer segurança, trazer clareza, trazer uma ideia de resgate de um lugar seguro, onde a gente sabe o que deve ser feito, né? Porque eu acho que a pandemia fez muito essa suspensão de todas as certezas, né? Todos nós podemos ser atacados por algo terrível a qualquer momento e não existe ninguém que possa me proteger disso, né? E aí talvez a gente precise deixar claro para a criança que as ações que trouxeram essa segurança, o que foi feito, o que nós conquistamos, o que nós podemos fazer para nos proteger, né? O quão seguro estamos agora, ou como podemos aumentar essa segurança, sem abrir mão de algumas coisas que realmente são indispensáveis para o desenvolvimento infantil. O contato com o outro, o olhar, né? A escuta, a oportunidade dessa criança se sentir prioridade, porque muitas vezes o que a gente observa, a gente fala muito no cuidado para que a criança não tenha acesso a tanto eletrônico, no cuidado para que a criança se alimente bem, mas ao mesmo tempo a gente percebe que essa é uma dificuldade importante para os adultos. Então muitas vezes você está sentado numa mesa, o adulto está lá no eletrônico, eu não dou eletrônico para o meu filho, e ele está lá sentadinho, olhando, tentando interagir, puxando, chamando a atenção, e aquele adulto não está disponível, né? Então é algo que a gente precisa estar atento. Sim. E o quanto é importante, né, Daniela, assim, a gente falar sobre isso, né? Precisa ser dito, precisa ser contada, a história precisa ser contada, inclusive as partes ruins, na linguagem da criança, na forma que ela possa entender, né, de uma forma possível para a idade dela, para que ela possa entender, mas que a gente precisa dizer alguma coisa sobre isso, porque as crianças tiverem acesso ao noticiário, né, as ligações dos familiares, das pessoas muito inquietas, muito angustiadas com perdas,
número de mortes, mas a criança é uma esponjinha que absorve aquilo ali e muitas vezes fica com aquela questão e nada se diz, nada se conta. Então, para a criança é importante se contar a história toda, na medida do possível e na linguagem que seja possível também ela entender. Silenciar não é um caminho, Isso. não é uma opção. E ela tendo um adulto confiável por perto para contar essa história, para escutar, como a Renata falou, né, é possível para ela dizer, escutar e compreender do que se trata, mas precisa ser dito, porque eu acho que muitos não ditos ficaram aí, né, entreabertos, e por isso que eu acho que a gente tem aí uma repercussão muito grande nas questões de saúde mental para as crianças pequenininhas, os bebês sentiram também a inquietação do adulto que estava ali acolhendo aquele bebê, então foi para todas as idades, e eu penso que a gente precisa conversar com a criança, assim como a Renata falou, para que ela possa entender um pouquinho do tanto que foi tudo isso. Já é perceptível casos de ansiedade no público infantil como consequência da pandemia de Covid, Renata? Com certeza, bastante, né? Acho que a gente tem vivido isso na clínica de uma forma mais intensa, com crianças também de idades cada vez menores, né? E isso aparece nos desenhos, aparece na fala, aparece na movimentação, né? Na inquietação. Então, comportamento, isso é visível. Agora, é incrível como as crianças, Adriana, internalizaram, naturalizaram o uso da máscara. Isso. Porque houve um receio, elas vão voltar para a escola, mas elas vão ficar brincando e vão tirar a máscara. Mas não, elas passaram a usar a máscara, usar de modo direitinho, troca e coloca a outra. Isso ficou de forma muito natural, muito espontânea para o público. E acho que cada criança tentava encontrar uma forma, né, de adequar, de se posicionar ali diante desse uso desse recurso. Mas o interessante Daniela, que elas começaram a entender que ele era um acessório de segurança para ela e para os outros. Então, desde muito cedo, elas começaram a perceber e garantir também essa segurança para ela e para todos. Apesar de que a gente percebe que muitas crianças não conseguiram, tempos depois, fazer a retirada dessa máscara, né? Com medos, com inseguranças, compareceu uma série de outras questões aí na retirada, conseguir retirar essa máscara depois. Agora, outro aspecto que tem mudado muito, Renata, são os hábitos alimentares das crianças. Houve uma piora, né, pelo que se percebe na prática, do consumo de alguns alimentos com valor nutricional. Isso se deve muito ao relaxamento, né? Dentro de casa, você acaba relaxando de uma forma as tensões por meio da comida. Como é que se muda isso? Isso é um problema da família, uma questão que a família precisa resolver. A escola pode entrar aí também. Que agentes são necessários para ajudar a criança nisso? A gente consegue pensar, né, em alguns gatilhos para esse comportamento, né? Assim, para essa alimentação de qualidade mais baixa. Em cenários bem diversos. Acho que o primeiro é essa questão econômica, financeira. É mais barato comer farinha do que comer fruta, né? Então, a gente tem aí um cenário que traz uma perda nutricional importante por uma dificuldade financeira da família. Um outro aspecto que a gente observa é a questão da praticidade, da velocidade, né? Então, é mais rápido tomar um suco de caixinha do que um suco da fruta. E as famílias nessa sobrecarga também acabam apelando para esse movimento, né? E um terceiro ponto, eu acho que é a compensação emocional, né? A vida está tão difícil, vamos comer aqui esse biscoitinho de pacote que eu fico feliz com ele momentaneamente, né? Então, essa compensação, já não dá para passear, já não dá para ver os amigos, já não dá para ter a vida que a gente gostaria, então vamos comer uma coisa gostosa que funcione aí como um prêmio, né? Uma compensação. E tudo que a gente pensa de uma forma pontual, quando vira regra, né, a dose é algo bem importante. Então, é importante a gente ter esse cuidado de resgate, desse retorno para uma vida mais equilibrada. A escola e a família certamente são parceiras. Muitas vezes o discurso que surge na escola é um discurso que a criança acaba levando para casa. E contagia toda a família, né? Não pode comer isso não é legal, né? Então, são ambientes que se retroalimentam, né? Inclusive, quando se fala de alimentação. Algumas escolas têm medidas mais claras, né? Mais drásticas, como proibir alguns tipos de alimento para que uma criança que esteja se alimentando de uma forma mais correta, né? Não seja influenciada por um colega que de repente está levando ali algo.
mas ao mesmo tempo existem também dentro das próprias escolas trabalho das próprias das nutricionistas, né, trabalho junto às cantinas, nas escolas públicas, a merenda escolar, que muitas vezes acaba sendo a refeição principal dessas crianças, né, então tanto um trabalho de conscientização como de reconstrução de hábitos mesmo é importante, né? Ainda estamos nesse momento de retomada, né? Vivendo o começo de uma outra onda, bem menos trágica, bem menos letal, mas ainda é um momento de retomada, de você, né, perceber como é que essa normalidade está se dando, né? Porque, de novo, esse normal aí só tem um nome, né? Novo normal, mas tem nada de normal. Até os hábitos têm mudado mesmo. Agora, Adriana, a quem procurar, a quem pedir ajuda quando um pai, uma mãe, um responsável percebeu a mudança de comportamento, alteração de humor, uma mudança em algo na criança que ela não considera regular, que ela não considera que tem sido recorrente, mas não era comum ali para aquela criança. Muitas vezes ela não tem acesso, né, a um psicólogo, a um psicopedagogo. A quem que ela vai, a quem que ela se dirige? Ao médico da família, ao médico do posto, ao posto de saúde, à escola? A quem que ela pode pedir ajuda? Daniela, a gente está vendo assim, esses efeitos da pandemia agora, né, mas a gente vai ver por muito tempo tudo isso, e as crianças precisam ser vistas, realmente escutadas. Acho que a escola é uma grande parceira, muitas vezes de acolher, de enxergar o que está por trás, né, daquele comportamento, do que a criança está trazendo, seja numa contação de histórias, seja numa atividade da escola, e buscar ajuda profissional de extrema importância. Claro que a gente vê que algumas crianças não têm acesso a esses equipamentos, por isso que a gente trabalha muito com a questão da intersetorialidade, né? A criança precisa realmente desse olhar da educação, da saúde, da assistência, da proteção, e cada vez mais a gente está vendo a busca de crianças, né, com algum tipo de transtorno ou com alguns casos de ansiedade, buscando esses atendimentos que por vezes não encontram, né? Muitas vezes é o pediatra que sinaliza, ou que a criança que comparece lá, o pediatra faz esse encaminhamento da melhor forma possível. Busca-se ajuda no CAPS infantil, nas comunidades. Existem projetos que estão acolhendo as crianças. Eu acho que cada vez mais os estados, municípios estão aí tentando criar possibilidades, porque a gente está vendo, inclusive, uma epidemia de diagnósticos, né, hoje, se falando sobre essa questão das crianças que estão mais hiperativas, as crianças que estão com questões relacionadas à saúde mental, que outrora talvez a gente não tivesse enxergando, enfim. Então, assim, é bem difícil falar sobre isso, de onde essas crianças podem ser acolhidas, porque muitas vezes a gente percebe poucos recursos, poucos equipamentos, mas eu vejo também muitas iniciativas, muitos projetos, né, projetos aí que trabalham a parentalidade, projetos que chegam e comparecem nas visitas domiciliares para orientação de pais, né? A gente tem um agente comunitário de saúde que muitas vezes está lá na casa daquela família, percebe algo ali que precisa ser sinalizado, chama a atenção e faz esse encaminhamento para a rede, né, de proteção da criança naquele território, naquela comunidade, naquele município. E até porque esses efeitos, Renata, eles devem perdurar ainda um tempo. Não é porque acontece na criança que daqui a pouco ela vai esquecer, quando for daqui a alguns meses, daqui a um ano no máximo, esse comportamento dela vai mudar. A gente não pode encarar assim, a gente tem que procurar um tratamento, não é isso? Sim, até porque nós não somos os mesmos, né, depois da pandemia. A sociedade toda mudou, a nossa relação com medo, com a finitude, com a autoproteção, com a disponibilidade do tempo, com as urgências da vida, né? Então nós mudamos, nós não somos os mesmos, né? Agora, de fato, o que para uma pessoa que tinha 40 e depois 42 vivendo a pandemia mudou, é diferente do que para uma pessoa que tinha 2 e depois 4, né? Metade da vida dela. E é metade da vida dela num tempo em que a aprendizagem e as percepções são absorvidas de uma forma muito intensa, né? Então, eu vejo muitas vezes, assim, os pais têm um discurso que levam assim, eu queria saber se ele tem uma dificuldade ou se foi só a pandemia. Não, mas o que foi da pandemia também é uma dificuldade, né? E a gente também precisa cuidar, né? É muito comum que um dos primeiros profissionais a serem buscados quando existe algum problema seja a psicopedagogia, porque esses problemas aparecem na escola
porque existe um universo coletivo onde se espera um determinado padrão e quando esse padrão não é atingido, isso sugere que pode haver algum problema. Por exemplo, a criança não senta na rodinha, todo mundo está ouvindo a história e a criança não quer ouvir, né? Vamos produzir juntos, estamos pintando, a criança não sabe pintar dentro de um limite, e aí começam a surgir essas preocupações. Então, uma primeira investigação acaba, algumas vezes, acontecendo a partir do encaminhamento da própria escola, né? E muitas vezes essa dificuldade de aprendizagem ou dificuldade de permanecer nesse espaço escolar pode ser o sintoma de que algo mais profundo, mais amplo pode estar comprometido, né? A gente precisa investigar e cuidar para que a partir daí exista crescimento. A gente fala muito da dificuldade também como motor de crescimento. Talvez as nossas maiores aprendizagens na vida aconteçam de fato em momentos de grande dificuldade, né? E aí essa dificuldade pode ser motor ou pode ser estanque, né? É isso que a gente precisa tomar cuidado. Interessante como a escola é uma mediação importante nesse processo, né? Por isso que quando estávamos todos no isolamento, no distanciamento social rígido, que foi necessário para barrar o novo coronavírus, houve tanto a intensificação dessas dificuldades, porque não tinha uma escola ali, né? Não tinha um professor como suporte, o educador como suporte, muitas vezes até para receber as demandas, para perceber essas dificuldades das crianças, que é o nosso público sobre o qual estamos falando. E nós estamos chegando ao fim do programa Primeira Infância em Pauta. Eu agradeço a Adriana Dalólio e eu vou deixá-la agora para fazer as considerações finais. E desde já, muito obrigada pela sua participação, pela sua atenção e disponibilidade de ter vindo até aqui, Adriana. Ai, Daniela, eu que agradeço por esse momento, também parabenizo por esse espaço. Costumo dizer que a informação pode salvar vidas. As pessoas escutam, as pessoas aprendem, nós aprendemos também, e eu acho que sempre é bom a gente chamar a atenção para essa fase da vida, mais do que nunca, né? Estudos e pesquisas mostram que trabalhar, investir na primeira infância é o que a gente tem resultado não só para o futuro, porque a criança não é o futuro da sociedade, ela é o hoje, né? A gente enxerga ali a criança no aqui e agora. E que essa fase da vida é um alicerce, né, que serve aí de referência, né, é um chão que a gente vive, que a gente pisa a vida inteira, então serve de referência para ao longo da vida da criança e o quanto é importante a gente investir, pesquisar, aprender, né, direcionar bons estímulos, boa nutrição, boas experiências para a criança que está nessa fase e assim ela consegue seguir, né, de uma forma mais saudável no seu desenvolvimento. Obrigada. Muito bem, obrigada a você. Eu agradeço também a Renata Pires, psicopedagoga, pela disponibilidade, pela atenção e ter vindo até aqui compartilhar esse conhecimento com a gente. Muito obrigada, Renata. Agradeço muito, foi um prazer grande, né? Acho que fica uma mensagem de que quando se fala em primeira infância, somos todos educadores, somos todos cuidadores, somos todos responsáveis. Pela primeira vez em muito tempo, a gente viveu um tempo em que as escolas ficaram suspensas, né? E essas crianças ficaram sem um lugar. E esse momento de resgate é um momento que é a responsabilidade de todos nós, né? Ouvindo essas crianças, trazendo explicações, estando atento aos sinais, tomando cuidado com o uso dos eletrônicos, com a alimentação. Nós estamos voltando, mas nós estamos vindo de uma guerra, né? Machucados, sensíveis, com muito desejo de recomeçar, né? Com muita sede desse recomeço. E é importante que a gente aproveite, porque, de fato, como a Adriana falou, a primeira infância é o nosso futuro e é o nosso presente, né? E vale a pena. Qualquer energia que a gente investir nesse tempo vale muito a pena. E sempre tem uma criança por perto, né? Por mais que não sejamos pais ou responsáveis diretamente, né, pela educação formal da criança, sempre tem uma criança, um sobrinho, um afilhado, um vizinho, um primo, sobre o qual você pode atentar, do qual você pode cuidar em determinado momento e estar atento a esses comportamentos, a essas alterações e ajudar no momento propício, já que a gente está falando aqui de um momento tão necessário, que é o desenvolvimento infantil, né, deste público nesse período aí do pós-pandemia. Eu agradeço a Adriana Dalólio, a Renata Pires, e eu lembro que este foi o último programa
do Primeira Infância em Pauta. Espero que tenha sido útil para você, útil para a sua família, com debates importantes acerca desse assunto, né, que tem mexido com todos nós, adultos e crianças, e ajudado você a refletir mais sobre a importância desse desenvolvimento sadio na primeira infância, encontrando caminhos, indicando soluções para reduzir esses efeitos negativos que o isolamento social vivido pelas crianças, especialmente nesses últimos 2 anos, tem provocado. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.